Neve no deserto do Catar? ما شاء الله وش الاجواء هذه؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. شنو هالمنظر على مد بركه فضيه موضوعنا بين الحائط وبين الشبلي في جنوب انبوه. ما يحتاج. صحيح تمام. Sim, realmente esse fenômeno raro aconteceu. Mas a pergunta que fica é: o que a Bíblia diz sobre esse caso? Será que existe uma profecia bíblica diretamente sobre esse fenômeno climático sobrenatural que aconteceu no deserto no Catar? Ou será que isso daí não tem nada a ver com a Bíblia? Fique conosco até o final desse vídeo e descubra possíveis respostas da palavra de Deus para esse fenômeno raro da natureza. Recentemente, a internet foi tomada por imagens e vídeos de neve cobrindo um deserto no Catar. E quando fatos como esse acontecem, muitos de nós se perguntamos: será que é alguma profecia bíblica se cumprindo? Será que é algum prenúncio dos fins dos tempos? O que isso tem a ver com a Bíblia? Deserto sendo nevado, neve caindo no deserto, um lugar que raramente até não vê chuva, quanto mais neve. O que isso tem a ver com a palavra de Deus? Será que existe uma resposta bíblica para esse fato, exclusivamente que aconteceu no Catar durante esses dias? Ou será que é meramente coincidência, algo comum da natureza? Simplesmente nós temos duas respostas para você que está aqui conosco nesse vídeo. A primeira resposta que eu quero chamar sua atenção é para a resposta científica, ou seja, especialistas dizem que mudanças climáticas e fenômenos atmosféricos incomuns, como o aquecimento dos polos, podem influenciar as condições climáticas de regiões desérticas. Apesar de ser raro, isso já aconteceu antes em outros desertos, como o Saara, ou seja, é o aquecimento dos polos que pode influenciar na questão climática num deserto. Mas e o que a Bíblia diz? Será que nós temos uma resposta bíblica para esse caso? O que a palavra do Senhor nos fala sobre isso? Muitos olham para um evento desse quando acontece e se perguntam: será que é algum prenúncio da parte de Deus? Será que tem a ver com as profecias reveladas por Deus através da sua palavra? Será que é algum sinal dos fins dos tempos? O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia nos menciona diversos fenômenos naturais que podem diretamente ser entendidos como um alerta para a humanidade. Por exemplo, em Isaías capítulo 40, versículo 8, nós encontramos a palavra do Senhor nos dizendo o seguinte: seca-se a erva e murcha-se as flores, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Quem nunca ouviu falar desse versículo? Quem nunca já citou até ele, de forma simples, abordando que a palavra de Deus ela é eterna, ela subsiste. Porém, esse versículo tem um detalhe que é importante a gente prestar atenção. Esse versículo fala da fragilidade da criação comparada à eternidade de Deus. E alguns acreditam que eventos naturais, eventos que acontecem no âmbito da natureza, com essas mudanças climáticas ou alguns desastres naturais, são um lembrete de Deus para a humanidade. Ou seja, é como se Deus estivesse convidando a humanidade para se aproximar dele, dizendo: olha, eu sou Deus, eu estou aqui, lembra-te de mim. É uma espécie de uma carta de Deus para o ser humano. Em Mateus 24, versículo 7 ao 8, nós encontramos a palavra do Senhor nos dizendo o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Contudo, isso é o início das dores. Embora, irmãos, esses versículos nos abordam diretamente para uma situação mais catastrófica, como por exemplo o terremoto, porém, muitos cristãos eles interpretam qualquer evento natural extraordinário como um sinal dos fins do tempo. Ou seja, quando acontece, por exemplo, essa questão que aconteceu agora no Catar, de cair neve no deserto, muitos de nós temos a ideia de que é o anúncio do fim. É um sinal de Deus de que nós estamos entrando no princípio das dores. Ou seja, situações como essa, de acordo com aquilo que a gente vê na Bíblia, com aquilo que está profetizado na Bíblia, logo nós compreendemos que seja um anúncio,
que seja um sinal, que seja um alerta da parte de Deus para a humanidade. Ou seja, como eu falei anteriormente, é como se fosse uma carta de Deus enviada ao ser humano dizendo: lembra que eu ainda sou Deus, lembra que eu estou no controle de tudo. E há um detalhe riquíssimo que vale a pena a gente salientar: a neve no Catar não é nada mais, nada menos que Deus falando com o ser humano através da natureza. Até porque Deus tem suas formas de falar. Deus fala conosco de várias formas e maneiras diferentes. E a natureza também é um meio de comunicação entre Deus e o homem. Ainda no Salmo 148, versos 7 ao 8, o salmista disse o seguinte: louvem ao Senhor, fogo, granizo, neve e vapor, ventos tempestuosos que cumprem a sua palavra. Esse salmo, irmão, já aponta que alguns eventos sobrenaturais estão ali justamente para louvar ao nome do Senhor, enaltecer o nome do Senhor. O salmista nos aponta que os elementos naturais também são um sinal de Deus. É uma prova de que Deus, ele está presente. E às vezes, irmãos, quando Deus não está presente, mas é um sinal de que Deus quer chamar a nossa atenção. Por exemplo, lembra lá de 1 Livro dos Reis, capítulo 19, quando Elias entra na caverna? A Bíblia diz que quando Elias estava na caverna, sobreveio um terremoto, veio um vento muito forte, veio fogo do céu, ou seja, aconteceu alguns sinais que era Deus chamando a atenção do profeta. Porém, a Bíblia é clara em dizer que Deus não estava neles, ou seja, Deus não estava no vento, Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto. Depois veio uma brisa suave, também outra ação da natureza, a brisa suave. Aí Deus fala com Elias através da brisa, ou seja, os elementos naturais também são uma forma de Deus se manifestar e falar com o ser humano. Seja um fenômeno raro, irmãos, ou um sinal divino, a neve no deserto do Catar nos lembra principalmente, irmãos, a beleza do mundo que Deus criou. Ou seja, é a criatura se manifestando ao seu Criador. Quando a gente vê cenas como essa acontecer de fenômeno raro, a gente estamos falando que o nosso Deus é especialista em surpreender a humanidade. Enquanto os homens pensam que entende tudo sobre o trabalhar de Deus, entende tudo sobre os propósitos divinos, aí Deus vem e nos surpreende. Neve num deserto, um deserto cai neve, ou seja, a Bíblia diz que Deus fez no deserto uma fonte, quando Agar estava lá, prestes a ver seu filho Ismael morrer e não tinha mais solução alguma na ótica humana. A Bíblia diz que Deus fez uma fonte jorrar no deserto. Aí tem muita gente que se pergunta: e é possível? Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Se você está se perguntando o que a Bíblia diz sobre esse fenômeno raro que aconteceu no deserto do Catar, aqui está a resposta da Bíblia. É Deus chamando a sua atenção. É Deus dizendo a você: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. E detalhe, Jesus está nos alertando. Jesus, nesses últimos dias, ele está mandando vários lembretes para a humanidade e dizendo: não esqueça, eu sou o Criador. Não esqueça, está tudo sob o meu controle, o meu comando. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, compartilhar e coloca aqui embaixo nos espaços do comentário a sua opinião, que é muito importante para nós. Que Deus faça com que a gente continue firme na sua palavra, que a gente não venha tropeçar com nossos pés em pedra, mas prosseguir para o alvo, que é Cristo. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus.